Salve, salve! Seja bem-vindo ao meu canal. Quem está falando é o professor Marcelo Monteiro em mais uma videoaula em tempos de pandemia de coronavírus. As aulas estão acontecendo através do plano de ação do município de Sobradinho, na Bahia, terra da barragem. Plano de ação nenhum a menos, todos conectados. Eu gostaria de pedir para você desde já dar aquele like, pinta esse dedo de azul, fortalece o canal, se inscreva, compartilha, né? E toca a vinheta. Então temos o plano da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, área de conhecimento Ciências Humanas, componente curricular Geografia, e abaixo discriminado as competências específicas, 2, 3, 4, 5, objeto de conhecimento e as habilidades. Então está aí tudo discriminado dentro do plano da BNCC. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco da história europeia, os principais acontecimentos que envolvem esse continente europeu. Então a gente vai falar da civilização grega, vamos mencionar a civilização romana, vamos falar também que a Europa foi palco de conflitos aí da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, e também a criação da União Europeia, esse bloco econômico que foi criado em abril de 2015. Ok? Bons estudos. Então tá aí o planisfério, a gente vai entender a divisão do mundo do ponto de vista histórico. Então nós temos aí o Velho Mundo, no mapa aí está sendo mostrado, formado pela África, pela Europa e pela Ásia. Então são os continentes mais antigos, datados aí da ocupação humana na Terra. Nós temos o Novo Mundo, descoberto em 1492, é o continente americano, tá certo? E por fim a gente tem aí o Novíssimo Mundo, né? O último criado, a Oceania, que está sendo mostrado no mapa agora aí à direita, né? No hemisfério. Essa visão é uma visão eurocentrista da Europa. Ela mostra a Europa no centro para justificar a hegemonia e o domínio dos europeus sobre os demais continentes e os demais países, para justificar a política capitalista de exploração, principalmente. Continuando com esse termo Velho Mundo, a gente tem aí, segundo o que a história diz, Homo sapiens teria surgido na África Oriental por volta de 300 mil anos atrás. Então vocês estão vendo a foto da evolução do Homo sapiens. Então ele teria surgido na África, da África migrado para a Europa através do mar Mediterrâneo, ido para a Ásia, a leste, e depois da Ásia chegado até a América pelo Estreito de Bering. Segundo fala, ou por pequenas embarcações ou pelo congelamento de suas águas. Então essa é a teoria da ocupação humana na Terra aí. Vamos falar agora da divisão Norte-Sul. Então o mundo passou por várias divisões. Essa é a divisão Norte-Sul. Norte, os países norte em amarelo, os países desenvolvidos, ricos. E Sul, em verde, os países subdesenvolvidos, são os países pobres. Então é uma briga entre o rico e o pobre. Só que ao sul nós temos lá 3 países, Austrália, Tasmânia e Nova Zelândia. Em amarelo está no hemisfério sul, mas faz parte do norte rico. Então a linha faz uma curva lá embaixo, a linha vermelha. Você observa aqueles 3 países lá no sul, mas faz parte do norte. Vamos ver agora alguns acontecimentos que envolvem a Europa, o continente europeu. Nós temos aí desenvolvimento de sociedades como a grega e a romana, então são as principais, né? O Império Romano expandiu aí de tal forma que ficou insustentável o seu governo. A Europa foi o período das navegações, século XV, o capitalismo comercial, política mercantilista. A Revolução Industrial no século XVIII, a introdução da máquina no processo produtivo lá na Inglaterra. Nós temos também, a Europa foi palco de conflitos, Primeira Guerra Mundial de 14 a 18 e Segunda Guerra Mundial de 1939 a 45. E também a construção do Muro de Berlim em 61, marca aí a divisão do capitalismo e o socialismo. E por último, a Europa integra aí um bloco econômico chamado de União Europeia, composta de 28 países membros em abril de 2015. Atualmente a Europa é formada por 50 países. Então agora a gente vai falar dos filósofos gregos, né, da Grécia. Então não podemos deixar fora Platão, Sócrates e Aristóteles, né, a famosa frase, só sei que nada sei. Então a Grécia, dos filósofos. E vamos ver agora com vocês Roma, né? Império Romano, dos gladiadores, dos imperadores, tá aí o Coliseu Romano. Então os grandes nomes, Júlio César, Pompeu e Crassus. Não podemos deixar fora também o nome de Nero, ok? Vamos ver a diferença entre o capitalismo e o socialismo. No capitalismo, as propriedades elas são privadas, né? Os meios de produção, você abre uma empresa, ela é sua. No capitalismo existe a divisão de classe social, a burguesia quem tem dinheiro e o proletariado quem tem
a mão de obra, a classe trabalhadora, somos nós. E no capitalismo você toma as próprias decisões, mas você tem as consequências com elas também. Já no socialismo, a propriedade ela é coletiva, ela pertence ao Estado. Grande parte da sua empresa ela não é sua, pertence ao Estado. Não há divisão social, mas isso é na teoria. Na prática, eu vi uns relatos aí de pessoas que foram em países socialistas. O engenheiro, o médico, o advogado tem uns pacotes de bolacha a mais, uns garrafões de vinho a mais. Então, esse negócio de igual isso não existe na prática. E no socialismo, o indivíduo tem sua liberdade condicionada pela ideologia do Estado. A gente vê a Coreia do Norte, é um exemplo disso, tá certo? Então está bem distinto as três diferenças entre o capitalismo e o socialismo, ok? Agora vamos ver um pouquinho da União Europeia, esse bloco econômico criado aí em 2015. Então a gente tem integração dos países no mercado comum, inicialmente formado por 28 países. Nós temos aí o euro como moeda oficial. Temos também como objetivo inicial, então para que foi criado o euro? Lógico, combater o dólar, mas também eliminar tarifas alfandegárias, as taxas, né? E promover a livre circulação de bens e pessoas entre os países membros. Temos também, através do Tratado de Maastricht em 92, promove e estabelece a livre circulação de mercadorias, serviços, pessoas e capitais entre os países membros, lógico. E agora, no final, vocês têm aí os blocos que foram criados, a Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, depois MCE, Mercado Comum Europeu, e por último, União Europeia. Então a gente tem passo a passo todos os grupos ou blocos criados até chegar à União Europeia. Então, a União Europeia tem sua origem lá na Benelux, na década de 40. Então foi o primeiro bloco criado aí até chegar à União Europeia. E agora com vocês um pequeno caderno de atividades, um exercício para a gente praticar um pouco, ok? Bons estudos! Bom, na questão 1, a questão de marcar, a questão de múltipla escolha. Marque um X na alternativa correta. Do ponto de vista histórico, o continente americano faz parte do letra A, Velho Mundo, letra B, Novo Mundo, ou letra C, Novíssimo Mundo? Então, de acordo com o que foi passado agora na aula, vocês vão marcar uma das três opções. A segunda questão, você vai classificar, você vai colocar aí na tabela as diferenças entre o sistema capitalista e o sistema socialista, de acordo com a videoaula apresentada, ok? A questão 3 a 6 são questões de responder. Então, na questão 3 nós temos duas grandes civilizações tiveram grande influência no continente europeu. Quais foram elas? Questão 4. Em que século iniciou a Revolução Industrial na Europa? A questão 5 traz o Muro de Berlim, na Alemanha, foi construído em que ano? E a questão 6, o que a construção desse muro significou? Então, bons estudos e até a próxima. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Se você gostou, já sabe o que fazer.